estudar um pouco mais dentro desta série que o Senhor nos tem falado sobre avivamento. E hoje nós vamos entender um pouco mais este caminho que provoca o avivamento. Nós vamos entender um modo de vida que Deus quer que vivamos, e através deste modo de vida, nós vamos fazer com que coisas sobrenaturais aconteçam. O tema desta noite, guardando a palavra. Então nós temos que aprender a guardar a palavra. Nós temos que aprender a entender o que é guardar a palavra. Em 2 de Reis, no capítulo 18, versículo 6, o Senhor diz assim: porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés, assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Assíria e não o serviu. Pai, mais uma vez eu me reporto ao Senhor agora pedindo, fala aos nossos corações, Pai, em nome de Jesus. Amados e amadas do Senhor, eu quero hoje, mais uma vez falar com você, e fazer você entender, à luz da palavra de Deus, hoje, a importância de nós guardarmos a palavra do Senhor no nosso coração. Se nós fizermos uma análise, se a gente fazer um comparativo das nossas vidas, da igreja atual com a igreja primitiva, parece que há um certo abismo, há uma distância muito grande no modo de vida com que as pessoas vivem hoje e o modo de vida que a igreja primitiva vivia. Nós observamos na palavra de Deus que havia um modo de vida de entrega, um modo de vida onde as pessoas levavam as coisas de Deus muito a sério. Não estou dizendo que a igreja atual não leve as coisas de Deus muito a sério, mas que grande parte das pessoas não levam. Nós sabemos que não levam. E por que muitas coisas não estão acontecendo nos dias atuais? Porque muitos milagres, muitas bênçãos, muitas portas não estão se abrindo, as coisas não estão acontecendo nos dias atuais, como nós observamos na Bíblia, porque isso é um questionamento que as pessoas fazem. Bispo, por que no passado aconteciam coisas tão grandes, tão extraordinárias, e hoje em dia a gente parece que os milagres não são mais como antigamente? As coisas não são mais como antigamente. Eu quero que você hoje entenda e compreenda isso à luz da palavra de Deus. Antes eu queria abrir um parênteses. Sabe que parece que a igreja, de alguma maneira, tem tomado um caminho, e é um caminho muito perigoso, um caminho muito equivocado, onde aquilo que é sério, aquilo que deveria ser sério, melhor dizendo, não se tem tanto respeito e tanto valor dentro da obra de Deus. Desculpe a expressão que eu vou usar, mas muitas igrejas se tornaram um circo, um palco de atração, e um circo é tudo menos realmente um altar aonde Deus fala, aonde Deus se manifesta. Porque as pessoas não têm zelo, as pessoas não têm cuidado, as pessoas não têm responsabilidade com as coisas de Deus, com as coisas espirituais. Esses dias mesmo eu recebi de uma pessoa que me mandou, com todo respeito eu falo isso, com temor e tremor no meu coração, mas um pastor em cima do altar, e ele ia, rodava, ia para um lado, para o outro, e aí ele começou a ter os revelamentos, e ele chama uma pessoa no altar, e começa a falar, e as tantas ele começa a falar assim, G, E, S, I, C, A, isso te diz alguma coisa? A moça falou, é o meu nome, Jéssica. E aí foi uma gritaria dentro daí, e eu espiritualmente fiquei analisando, o que Deus, no auge da sua glória, da sua grandeza, o que Deus, com todo o poder, toda a honra, toda a glória, toda a majestade, vai me pôr em cima do altar, para adivinhar o nome de alguém, para a igreja ficar em êxtase? Gente, pelo amor de Deus. Então, é muito banalizado hoje a questão das coisas espirituais,
na vida das pessoas. E o Espírito Santo de Deus falava muito isso comigo essa noite, sobre a importância de nós guardarmos a palavra de Deus. Bispo, você há pouco dizia que as coisas aconteciam no passado e hoje já parece que não acontecem mais. Por quê? Eu vou te dizer por quê. Porque Deus age na proporção pela qual nós honramos a sua palavra. A Bíblia diz: eu honro aqueles que me honram. O quanto eu guardo a palavra, o quanto eu honro a Deus, é proporcional no quanto Deus vai me honrar. O quanto eu tenho zelo pelas coisas de Deus, é a mesma proporção na qual Deus vai manifestar bênçãos dele sobre a minha vida. Se nós observarmos aqui, nós vamos ver, em 2 de Reis, volta para mim, capítulo 18, versículo 6. Olha o que esse texto nos traz de revelação. Porque se apegou ao Senhor, guardou a palavra, zelo pelas coisas de Deus, honra a Deus. Porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo, e guardou os mandamentos que o Senhor ordenara a Moisés. Olha o resultado, olha a proporção. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Rebelou-se contra o rei da Síria e não o serviu. Se você ler o restante, você vai ver que Deus dá vitória a Ezequias, porque ele era um homem que seguia a Deus. Volta para mim o versículo 6, porque se apegou ao Senhor, não deixou de segui-lo e guardou os mandamentos, guardou a palavra. Entenda uma coisa, nós, às vezes não estamos vendo coisas acontecer, entenda pelo Espírito, sem rodeios, é porque nós não guardamos a palavra. É por falta de você honrar a Deus naquilo que você precisa honrar. Deixa eu falar uma coisa para você, o seu posicionamento vai atrair as bênçãos de Deus para a sua vida. Quando você se posiciona em honrar a Deus, em guardar a palavra, em fazer o que Deus manda você fazer, escute, Deus te honra, como Ele fez, Ele continua fazendo, porque Ele é o mesmo ontem, hoje será para sempre. Assim foi o Senhor com ele, por onde quer que saía, lograva bom êxito. Então, o que nós precisamos entender aqui? Uma das mudanças mais profundas que a gente percebe na vida de uma pessoa que tem um avivamento de Deus, é a submissão desta pessoa à palavra. Se nós não estivermos dispostos a nos submetermos à palavra de Deus, nós não vamos viver o avivamento, nós não vamos ver os milagres de Deus, nós não vamos ver as coisas acontecer. Amados, entenda uma coisa pelo Espírito Santo de Deus, a vida de honra, a vida da bênção, a vida da provisão, a vida dos milagres, ela é algo que é manifestado quando nós guardamos a palavra, zelo pelas coisas de Deus. Diga, guardar a palavra. Guardar a palavra. E por que guardar a palavra é importante? Você sabe que guardar a palavra é importante porque livra você dos tropeços. Quando nós não guardamos a palavra, automaticamente nós nos envolvemos em coisas que traz desonra e descontentamento para as nossas vidas. Por não guardar a palavra, tem um monte de gente arrebentado na obra de Deus. Por não guardar a palavra, tem um monte de pessoas com bênçãos retidas. Por não guardar a palavra, tem centenas de pessoas indo por um caminho errado. Por não guardar a palavra, as pessoas não estão vendo o céu se abrir e as bênçãos serem derramadas sobre as suas vidas. Então, quero dizer para você, você tem que guardar a palavra. Amados, entenda pelo Espírito Santo de Deus, com muito amor e carinho que eu vou falar, leve as coisas de Deus a sério. Fala isso para o seu irmão, fala, leva as coisas de Deus a sério. Fala com carinho aí. Por que o irmão está falando para eu levar as coisas de Deus a sério? Vou te explicar por quê. Porque Deus vê tudo. Porque Deus, Ele não é aquele que vê como o homem vê. Sabe que Deus não está preocupado com a sua aparência, Deus não vê como vê o homem. Há muita gente vivendo uma vida de aparência.
Há muita gente vivendo uma vida de faz de conta. Há muita gente fazendo de conta. Há muita gente fingindo. Mas isso não abre porta. Isso não faz com que o milagre aconteça. Isso não provoca o sobrenatural de Deus. Se você quer provocar o sobrenatural de Deus, se você quer ter experiências sobrenaturais com Deus, você precisa levar as coisas de Deus a sério. O salmista falava isso no Salmo 119:11, ele diz: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Sabe que uma das marcas do avivamento é que ele provoca uma paixão avassaladora nossa pela palavra de Deus? Sabe que com Deus não há coincidências. Com Deus, eu vejo assim algumas coisas, parece de verdade, que Deus mostra para mim algumas coisas e Ele assina de uma forma assim: eu vou te mostrar que sou eu que estou falando com você. Olha que coisa interessante. A bispa acorda sempre muito cedo, e ela e a Ana Laura cedo, para ir fazer ginástica. E aí quando ela volta, eu saio para o trabalho. E aí, às vezes ela sai, acorda antes das 7 horas ela sai, e aí eu acordo. Eu fico ali na cama batendo um papo com Deus, conversando com Deus, e acho que foi ontem, terça-feira, eu acordei, estava ali no meu devocional, conversando com Deus, estávamos ali, sabe, num momento tão gostoso, agradável, e eu falei: Senhor, eu queria mandar uma palavra para algumas pessoas que o Senhor colocar no meu coração, me fala algo comigo. E eu falei assim: Senhor, eu sei o que eu vou fazer, eu vou abrir a minha Bíblia tem como é o nome daquele negocinho? Um devocional, é assim que fala, né? Um devocionalzinho, aí você aperta lá e aparece ali o versículo do dia, na minha Bíblia. Eu entrei, e fuço daqui, e mexo dali, e o Gabriel estava dormindo, a bispa não estava em casa, nem a Ana Laura, eu não achei. Falei: não é possível, Deus, isso não é possível. Aí aquilo estava me tirando do espírito, eu falei: não, esqueça esse negócio para lá. Aí eu falei: Senhor, fala ao meu coração um texto, para eu poder passar para as pessoas. Aí eu fui, o Senhor me falou dos Salmos 23, mas não era os Salmos 23, 1 e 2, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, me fazer, não, era logo em seguida: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, em diante, esse texto em diante. Eu peguei, separei esse texto, orei, falei com Deus, Deus colocou algumas pessoas no meu coração, como sempre eu faço de manhã, e eu mandei para algumas pessoas. Quando eu acabei o meu devocional, isso já era por volta de 8 e pouco da manhã, a bispa estava chegando, aí tomamos café juntos, sentamos na mesa e tal, e aí como de costume, 9h30 da manhã, eu pego o meu telefone, que é o horário que eu me dedico a olhar as mensagens antes de sair de casa, e aí, 9 e pouco da manhã, tinha uma mensagem de um irmão, o irmão Aguinaldo, não sei se ele está aqui agora, estamos aqui centenas de pessoas aqui pela internet, não sei se ele está comigo, e aí, o irmão Aguinaldo da Igreja Cristo Vive de São Paulo, me mandou o texto do dia, na Bíblia, que era o devocional daquele dia, que eu não conseguia abrir, eu quase caí para trás. Sabe qual era o texto? Salmos 23, do versículo 2 em diante. Eu falei: isso não pode ser. E aí Deus falou comigo: aí eu vi a assinatura de Deus, eu dizendo assim: você não precisa ir no devocional, quando eu quiser eu falo com você. E por que eu estou contando isso para vocês? Para você entender como Deus cuida de nós em cada detalhe. Quando nós nos dedicamos um tempinho para Deus, amados, escuta uma coisa, dedique-se à sua vida espiritual, dedique-se às coisas de Deus. Nós temos que dedicar um tempo da nossa vida com Deus. Nós não podemos achar que nós vamos tratar Deus de qualquer forma, a nossa vida espiritual, desculpa a expressão, de uma forma esculachada, e depois vamos querer sentir a glória de Deus, depois nós vamos querer ver o céu se abrir, e nós vamos querer ver o milagre acontecer. Não! É na proporção que eu honro a Deus, Deus me honra. É na proporção que eu me dedico às coisas de Deus, que Deus dedica as minhas coisas, porque está escrito em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar o seu, e a sua, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Acredite no que eu vou te dizer, eu falei isso domingo, tem coisas que você não vai precisar pedir para Deus, tem coisas que você não vai precisar orar pedindo, porque Deus sabe a necessidade que você tem,
e Ele vai suprir cada uma das suas necessidades, enquanto você estiver fazendo aquilo que Ele te chamou para fazer. Às vezes a gente gasta muito tempo com coisa que não deve, amados. Eu falava isso hoje com o nosso ministro Bruno, nosso ministro de louvor. Tivemos uma reunião hoje, na obra, e ficamos ali mais de 1 hora batendo papo. E eu falava exatamente isso hoje com ele. Que às vezes a gente, por um período, a gente começou a ver tantas coisas na mídia, e a gente se fascinou. Veio a pandemia e todo mundo na internet. Não sei o que lá, que é especialista, 5 passos e você fica milionário. Olha, você faz 5 passos e você fica bilionário. Mas eu dava 10 passos para lá, eu dava 10 para cá, e o bi não vinha o mi, não vinha o bi. Eu falei, está errado. E a gente começa a achar, não, porque o nosso network é maravilhoso, abre portas, mas milagre quem faz é Deus. Network é uma beleza você ter, mas se Deus não abrir a porta, ninguém pode abrir. Network é maravilhoso, mas não cura alguém com câncer. Minha mulher estava com câncer e Deus curou ela. Não foi network, foi Deus. Não foi o meu conhecimento com alguém especialista, foi a minha rendição a Deus que curou a minha mulher. Então é importante a gente entender que se nós não voltamos às raízes, se nós não nos colocarmos ali o joelhinho no chão e ter tempo para as coisas de Deus, nós estamos demonstrando que nós não temos interesse em ver o milagre acontecer. Escuta uma coisa com carinho que eu vou dizer para vocês. Nós temos uma reunião 1 vez por mês, que a gente vem para cá para batalhar em oração. 1 vez no mês, primeiro sábado do mês, a gente se reúne aqui, isso aqui pega fogo, projeto de vitória, oração, palavra, e eu sinto a glória de Deus nesse lugar. Tem gente com problema que não vem. Ok, às vezes não deu para vir naquele dia, se conectou pela internet, aconteceu alguma coisa, amém. Mas se eu que sou eu, não tenho tempo para orar pelos meus problemas, e eu vou ficar esperando o quê? Que de repente, num passe de mágica, algo aconteça? Na proporção que nós guardamos a palavra, nós somos honrados. Na proporção que nós nos dedicamos a Deus, Deus nos honra. Na proporção que nós nos submetemos e guardamos a palavra no coração, nós vamos ter experiências sobrenaturais com Deus. Então, se você quer ter uma experiência sobrenatural com Deus, você tem que se dedicar às coisas de Deus. Bispo, você está querendo dizer que se eu guardo a palavra, sabe, eu oro, eu falo com Deus, coisas extraordinárias vão acontecer, é isso que você quer dizer? Não é isso que eu quero dizer, é isso que a Bíblia diz, não sou eu, é a Bíblia diz, Tiago, capítulo 1, versículo 25, mas aquele que considera atentamente na lei perfeita, a graça de Deus, lei da liberdade, a lei mosaica ela escravizava, a graça de Deus é libertadora, e nela persevera, não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante, esse será bem-aventurado no que realizar. Então, quem aqui quer ser bem-sucedido naquilo que faz? Levanta a mão. Todos nós, não é verdade? Todos nós queremos ser bem-sucedidos. Agora entenda, esse fato de nós sermos bem-sucedidos, não é conforme, desculpe falar isso com toda a propriedade, tá? Não é segundo os ensinamentos do mundo, não é segundo a cultura do mundo, não é segundo aquilo que as pessoas dizem que nós temos que fazer e que vai dar certo. Não estou dizendo que não dê, mas para termos a bênção de Deus, para termos a aprovação de Deus, para termos portas abertas por Deus, para vivermos o avivamento de Deus, é só através da palavra. Só através da palavra. Diga, a palavra de Deus tem poder. A palavra de Deus tem poder. E ela tem que ser prioridade na sua vida. Escuta, mais uma vez um conselho que eu quero te dar. Quando você precisar de um conselho, consulta a palavra de Deus, busca na palavra. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, vem para a palavra que ela te dá a resposta. Quando você tiver necessidade de ver alguma coisa acontecer na sua vida, vem para a palavra. Sabe, coloca o seu joelho no chão, fala com Deus, abre a Bíblia, começa a ler, Deus vai falar com você. Deus sempre fala conosco. Deus é tão maravilhoso, amados, que Deus na sua multiforme sabedoria, Ele usa diversas formas de falar aos nossos corações. Eu me lembrei domingo no culto de Santos,
Eu dei esse testemunho em Santos domingo. Eu, quando jovem, mais jovem, eu tinha loja e eu perdi tudo. E tinha me arrebentado, minha vida estava toda arrebentada, e eu recomecei a minha vida profissional em São Paulo, numa empresa, e voltei a trabalhar com aquilo que eu fazia quando mais jovenzinho ainda, de office boy. De office boy eu fui trabalhar dentro da empresa e eu me tornei motorista dessa empresa que eu trabalhava. E um dia eu estava numa angústia tão grande no meu coração. Eu não sei quem conhece ali São Paulo, a Avenida dos Bandeirantes. No final da Avenida dos Bandeirantes, ela cruza com a Avenida Engenheiro Luiz Carlos Berrini. Nessa época eu trabalhava no Itaim Bibi, na Joaquim Floriano, no Itaim Bibi. E eu saí para fazer um serviço ali no Morumbi, fiz o serviço, eu estava muito angustiado, meu coração estava com uma angústia muito grande, e eu parei o carro embaixo desta ponte, da Engenheiro Luiz Carlos Berrini, com um cruzamento que você tem ali com a Avenida dos Bandeirantes. Quando você cruza, não sei quem conhece ali, você está já no bairro do Itaim Bibi. E eu, naquele momento de angústia muito grande, chorando, e eu falei assim para Deus: por que eu nasci, Senhor? Eu queria morrer. E eu falei para Deus assim: Senhor, hoje se o Senhor tirasse a minha vida hoje, era maior presente que o Senhor me daria, porque, sabe, parece que eu não sinto amor, eu não sinto mais nada, a minha vida se esvaziou. E eu estava lamentando, porque eu havia falido, havia perdido tudo, eu estava com meu nome sujo, gente ligando, me ameaçando, minha mãe tinha ido parar na UTI de um hospital, porque disseram que ia me matar, que eu estava devendo, que eu não pagava, a minha vida estava um inferno, meu sócio havia sumido, levou todo o dinheiro que nós tínhamos, e eu fiquei com toda a dívida, eu fiquei arrebentado. E eu recomeçando a minha vida, e era tanta humilhação, gente ligando na minha, naquela época ainda era telefone fixo, né? Isso 20 e tantos anos atrás, e era telefone fixo, as pessoas ligando, e minha mãe que atendia. Eu estava numa angústia tão grande, eu parei o carro, e eu falei assim: Deus, eu quero morrer. E naquele momento eu pensei em suicídio, eu pensei em acontecer alguma coisa, pensei em enfiar o carro embaixo do caminhão, acabar com tudo. Eu me recordo, nunca me esqueço disso, uma experiência que eu tive com Deus. Eu sentado na caminhonete que eu trabalhava, eu adormeci, eu dormi embaixo daquele viaduto. E eu não sei por quanto tempo eu dormi, se por 20 segundos, se por 1 minuto, eu não sei por quanto tempo eu dormi. O que eu sei é que eu acordei com muitas buzinas, e quando eu olhei, o cenário era outro, porque na minha frente tinha um carro, e quando eu olhei, não tinha esse mesmo carro, tinha um caminhão que buzinou e ultrapassou, estava na minha frente. Quando eu acordei, sabe o que estava escrito no para-choque do caminhão? Sabe o que estava escrito? Não desista, Jesus te ama. E eu desabei a chorar, porque Deus falou comigo, num para-choque de caminhão. Esse é o Deus que nós servimos. É um Deus que quando quer falar com a gente, fala com para-choque de caminhão, para mostrar que Ele fala como Ele, que Ele usou um burro, um jumento, para falar com um profeta. Então esse é o Deus que nós servimos. E às vezes a gente acha que não está ouvindo Deus. Por que a gente não está ouvindo Deus se Deus fala? Por que a gente não está sentindo Deus se Deus é real? Por que a gente acha que Deus não está nos abençoando se Deus é um Deus abençoador, um Pai de amor bondoso? Ele diz: vós que sois maus, temos uma natureza carnal que é má, sabei dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai celestial que está no céu não vos dará boas coisas. Por que às vezes a gente deixa de ver as coisas acontecer? É porque nós não percebemos o quanto nós estamos distantes de Deus. E uma palavra que Deus falou muito forte ao meu coração durante esses dias, eu quero compartilhar com vocês, é: onde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Aonde está o teu tesouro? Aí estará também o teu coração. É que às vezes a gente não ouve Deus porque o nosso tesouro está no problema. Às vezes a gente não ouve Deus porque o nosso tesouro está no que a gente sonha em ter, o que a gente almeja ter, e a nossa cabeça está só pensando fora de Deus.
A nossa cabeça está só voltada para problema, a nossa cabeça está só voltada para aquilo que Deus tem que fazer, para aquilo eu quero. Escuta uma coisa. Não é assim que se relaciona com Deus, não. Está cheio de gente na obra de Deus se relacionando com Deus de forma errada. Eu estou aqui para dizer uma coisa para você, guarda a palavra no teu coração. A gente tem que se voltar para Deus, amados. Com todo carinho, entenda, não é pondo peso e culpa em você, não. Quanto tempo você se dedica em oração? Vamos fazer uma pergunta aqui, sem brincadeira, hoje, sem brincadeira. Se você recebesse um pagamento, fosse para você receber um salário hoje, pelo tempo que você se dedica na sua vida com Deus, quanto acha que você mereceria receber? Quanto você acha que você mereceria? Se você dedicasse o tempo que você se dedica a Deus, se você se dedicasse ao seu trabalho, você acha que você se manteria no trabalho que você está? Porque se a gente não busca Deus, a gente só busca Deus quando tem problema, só busca Deus para pedir. Seja um apaixonado por Jesus, amado. Minha amada, estou falando aqui para você do fundo do meu coração. Eu me esvazio aqui diante de você nessa noite para te dizer isso. O que Deus quer é uma entrega. Porque quando a gente entrega o nosso melhor, Deus entrega o melhor dele para você. Deus entrega o melhor dele para você. Entrega o teu caminho ao Senhor, entrega o teu melhor para Deus. Só que te dizendo isso de coração aberto. Quanto tempo você se dedica? Não é para pôr peso em você, mas você tem que refletir. Porque tem gente dizendo, não, nada acontece na minha vida. Parece que Deus me abandonou. Parece o Ricardo, garoto, com 20 anos de idade, numa caminhonete, embaixo de uma ponte, dizendo, ai Deus, você não me ama, eu quero morrer. Deus, ó menino, olha o caminhão aí que eu vou falar com você. A gente quer tanta coisa de Deus, mas no fundo, será que nós temos um compromisso verdadeiro com Deus? Não quero te pôr peso, quero que você reflita. Isso aqui não é um ministério de acusação, isso aqui não é um ministério de condenação. Pelo contrário. Mas não é porque nós vivemos a graça que nós vamos fazer da graça libertinagem. Não é porque nós vivemos a graça que nós achamos que a graça é fazer de qualquer jeito. Não. A graça exige de nós um total compromisso e submissão à vontade de Deus. Exige uma rendição. Exige uma entrega. A graça exige um sacrifício. Que vos apresenteis como sacrifício santo e agradável a Deus para prestar o culto racional. A graça exige isso. Se eu não estou disposto a prestar um culto ao Senhor, eu vou querer que Deus preste o culto dele a mim, me abençoando, me honrando? Pera lá. Se eu espero que Deus faça coisas extraordinárias, bispo, o meu projeto é ficar rico, o meu projeto é não sei o quê, ok, louvado seja Deus pelo seu projeto. O quanto você se dedica à sua vida com Deus para que esse projeto se torne realidade? Porque Davi ficou rico, se dedicando e servindo a Deus. Você sabia disso, meu? Davi ficou rico, se dedicando e servindo a Deus. Salomão ficou muito rico. Sabe fazendo o quê? Se dedicando e servindo a Deus. Moisés foi extremamente honrado, se dedicando e servindo a Deus. José estava num calabouço, preso, sem futuro, e aí ele resolve honrar a Deus desde o início. E ele honrando a Deus, ele se tornou rico, poderoso, governador do Egito. Faraó tirou o anel de sinete, que carimbava aquela vela quente, o selo, e pôs no dedo dele. E falou, toma conta de tudo, resolve aí. Hoje, quando eu estiver sentado no trono, não me humilha. Deixa ali eu mandar. Mas quando eu não estiver lá, você é faraó no Egito. E como isso aconteceu? Networking. Foi enquanto ele estava servindo a Deus. Davi estava cuidando de ovelhas, servindo ao seu pai, honrando o pai, honrando a Deus. Deus chama ele para ele ser ungido rei. Ele honra a Deus, Deus o honra.
Deixa eu falar uma coisa para vocês, amados, nesses minutinhos finais que eu tenho. Tem coisa que só vai acontecer na sua vida se você honrar a Deus. Tem porta que só vai abrir para você se você honrar a Deus. Tem milagre que só vai acontecer se você honrar a Deus. Tem coisas que você está esperando e nunca vai acontecer se você não honrar a Deus. Porque Ele diz, eu honro os que me honram. E aí tem um monte de gente tapeando o povo de Deus. Tem um monte de crente indo atrás de um monte de, desculpa a expressão, um monte de bobagem. Faz isso aqui, 5 passos para cá, 5 passos para lá. Você faz isso, você pula, você acorda de madrugada, você toma banho frio, você faz e acontece, e você vai ser o máximo. Não vai ser nada. Porque quem abençoa é Deus. Porque quem abre as portas é Deus. Porque José não tinha network, estava num buraco, honrando a Deus. E Deus então diz, menino, sai daí. Eu vou fazer de você a maior sumidade dos tempos atuais. Eu vou reverberar o seu nome por milhares de gerações. Só porque você resolveu me honrar. Eu vou honrar você. E aí a gente está achando que uma vida meia boca vai trazer honra. Que uma vida esculachada, desculpa a expressão, Deus tem que me honrar, porque eu tenho uma vida esculachada com Ele, mas eu sou filho de Deus, eu sou sal da terra, eu sou luz do mundo, você é tudo isso, mas isso só atrai a bênção, se você honrar a Deus, se você servir a Deus com pureza de coração, com integridade de coração, se a sua vida estiver aos pés do Senhor, nada te será impossível, ninguém vai reter a bênção na tua vida, quando você está aos pés do Senhor. Entenda por favor isso hoje em nome de Jesus, porque o que o diabo mais quer é nos distanciar de Deus, o que o diabo mais quer é envergonhar você financeiramente, quer envergonhar a tua família, quer envergonhar o teu ministério, quer envergonhar o seu trabalho, quer te envergonhar, o que o diabo mais quer é te envergonhar, o que o diabo mais quer é que você acredite que longe de Deus você está bem. O que o diabo mais quer é que acredite que se você não vier à igreja, a tua vida vai ser uma bênção. O que o diabo quer é que você acredite isso. E aí você vê um monte de gente aí fora, arrebentado, sem esperança, que um dia esteve aos pés do Senhor, que um dia esteve no altar pregando, que um dia esteve com o microfone na mão louvando a Deus, com instrumento musical, sabe? Exaltando a Deus, e hoje estão tudo aí arrebentado, porque um dia acreditaram que longe de Deus seriam felizes. Não há felicidade longe de Deus, porque Jesus disse claramente, eu sou o caminho, Ele é o único caminho, Ele é o caminho que conduz à vitória, Ele é o caminho que traz a bênção. Mas eu queria encerrar falando isso para você hoje em nome de Jesus. Não deixe o inimigo te enganar. Não se distancie de Deus, das coisas de Deus. Talvez você entrou aqui hoje falando assim, bispo, eu estou tão cansado. Eu estou tão cansado. Você está cansado? Outro dia eu ouvi uma frase assim, de um especialista em comportamento humano, ele disse assim, está cansado, não desiste. Descansa e recomeça. E eu falei, mentira. Um monte de gente compartilhou, achou lindo. Está cansado? Lançai sobre ele, porque o jugo dele é suave, o fardo dele é leve. Eu, nesses últimos anos, em especial na pandemia, eu fiquei muito cansado. E a vida de um pastor, se eu pudesse escolher, está aqui o pastor Cristiano, não é fácil, né, pastor? Eu queria ser só pastor. Eu só queria ser pastor, mas eu sou pastor, eu sou engenheiro, eu sou arquiteto, eu sou faxineiro, eu sou eletricista, eu sou pedreiro, eu tenho que cuidar das ovelhas. Tudo que acontece na igreja, se tiver um problema, sabe de quem é a culpa? Minha. Se alguém belisca uma criança, sabe de quem é a culpa? Minha, não vou mais na igreja.
Domingo eu estava em Santos, um culto, meu Deus do céu, estava pegando fogo, estava ou não estava, meu? Pegando fogo, literalmente. O diabo mandou uma pessoa para me afrontar. Chegou, entrou na igreja com a roupa da CPFL, tadinho. E ele cochichou na porta, no ouvido do porteiro e disse assim: avisa o pastor, que daqui a 10 minutos nós vamos fazer uma manutenção na rede. Nós vamos cortar a luz. Aí vem um irmão, e eu ali, já um calor, lá não tem esse ar-condicionado. Aí o irmão cochicha no meu ouvido: vão cortar a luz. Eu falei: não está paga? Não, é da rua. Eu disse, aí eu naquela hora, pelo Espírito, eu falei: Ave Maria. Ave Maria. 1 hora no gogó, amado. Mas Deus prova a gente, né? Prova ou não prova? Quando eu acabei a pregação, o que aconteceu, Mel? Voltou a luz. Eu falei: estou em pecado. Não é possível. Tem coisa errada na minha vida. Às vezes vocês não imaginam o que a gente passa. Isso aí não é uma brincadeira, porque isso aí não é nada, né? Comparado a tantas outras coisas. Às vezes eu queria ser só pastor. O que é ser só pastor, bispo? Subir aqui e pregar, isso é a coisa mais maravilhosa do mundo. Só que a gente tem que se preocupar com conta que a igreja tem que pagar. Eu tenho que me preocupar com 50 mil coisas todos os dias. Eu só queria ser pastor. Aliás, nem sei se pastor eu queria ser. Deus me chamou e eu disse: eis-me aqui. A vida é luta, a vida é... E nesse último período da pandemia, teve uns dias que eu falei para Deus assim, falei: Senhor, será que não está na hora de eu arrumar umas férias aí, fazer alguma coisa? Eu estava cansado, sabe, assim, bem assim cansado. A pandemia me cansou bastante, emocionalmente, fisicamente, emocionalmente muito. E eu falei: Senhor, o que eu faço? Sabe, eu preciso, me dá uma luz, me renova minhas forças, eu preciso de alguma coisa. E aí Deus falou exatamente isso comigo, para que eu lançasse sobre Ele a minha ansiedade, para eu trocar com Ele o meu jugo, pelo fardo, o meu fardo pelo dele, que é suave, que é leve. Deixa eu falar uma coisa para você: pode estar cansado, porque a vida bate na gente todo dia é luta. Tem gente que talvez está aqui e fala: bicho, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Eu também estou, graças a Deus. Mas olha, antes desta fase, gente do céu, é luta daqui, é luta dali, é pancada daqui, vem tudo quanto é lado. O que eu falo para você quando a gente está assim arrebentado? Amado, quando você não tiver força, se joga no chão. Se joga no chão. Semana passada eu vim aqui para a igreja, me joguei de joelho aqui, fiquei aqui. A única coisa que eu não pedi nada, só falando: Senhor, estou aqui, Pai, estou aqui, Jesus, renova, estou aqui, e fiquei aqui, de joelho, falando com Deus: eu estou aqui, Pai, sabe, faz alguma coisa aí, porque a Bíblia fala que às vezes a gente vai falar com Deus com gemido inexprimível. Você está cansado, não é para parar e descansar, não. Isso é bonito, é poético. Mas eu já falei com pessoas que falaram assim: eu tiro férias, fico uma semana, quando eu volto eu estou mais cansado, porque o esgotamento está aqui, emocional. A gente tem que colocar nas mãos de Deus. Eu queria hoje falar isso para você. Guarda a palavra no teu coração. Busca o que Deus já falou com você, começa a praticar. Sabe, tem hora que a gente tem que deixar a nossa vontade de lado e começar a honrar a Deus, servir a Deus, sabe? O que Deus te deu de talento, coloca à disposição de Deus. A gente faz aí para o mundo, tudo que o mundo, sabe, faz tudo para o mundo, o que tiver que fazer. E a gente às vezes não se dedica a uma causa, não se dedica às coisas de Deus. Amado, deixa eu falar uma coisa aqui: você tem ministério, você tem que servir a Deus. Ah, bispo, mas eu me decepcionei, amado. Jesus se decepcionou. Um dos 12 o traiu, e nem por isso ele desistiu. Então assim, vamos parar de dar desculpa. Vamos parar de arrumar desculpa para não fazer o que Deus nos chamou para fazer. A obra de Deus está aí. A seara é grande. Quando você vê um irmão cansado, é justamente porque outros
não estão fazendo o que tem que fazer. Às vezes a gente está matando a vida das pessoas, a gente não percebe, porque Deus nos chamou para fazer uma porção de coisa, a gente não faz. Tem gente que está sobrecarregado, está fazendo, a gente está matando às vezes pessoas. Porque a obra de Deus não pode parar. Se tem um chamado, você é professor, eu não dou mais aula, ok, você não dá mais aula, mas alguém vai ter que dar aula, porque a escola de educação espiritual da igreja não pode parar. Só que aí uma pessoa que dava uma aula e 3 domingos assistiu o culto, ela vai assistir o culto 2 domingos e vai dar 2 domingos, vai ter que dar aula no teu lugar, se Deus te chamou para fazer. Se Deus te chamou para trabalhar na porta e amar as pessoas que chegam, curar as pessoas através de um abraço cura. Se você não estiver lá para abraçar, alguém vai ter que estar lá para abraçar o irmão que chega, porque chega gente aí arrebentado, querendo morrer. Tem gente que entra aqui querendo morrer. Tem gente que entra aqui sem vontade de viver. Tem gente que entra aqui e fala, nem sei porque eu entrei aqui, estava passando, entrei. Mas se você não estiver lá para abraçar, sabe o que vai acontecer? Você vai sobrecarregar alguém. Amados, vamos servir a Deus, porque enquanto você servir a Deus, Deus vai te dar tudo o que você precisa. Deus está te chamando hoje para um recomeço. Deus está te chamando hoje para dizer assim, ó, eu preciso de você, meu. Eu preciso de você. Eu preciso da tua vida, eu preciso do que eu te dei. Eu dei semente para você semear, eu te capacitei que é para você ser usado. Você crê que você é importante para Deus? Você crê? Vamos orar ao Senhor nessa hora. Vamos pedir para Deus avivar isso no nosso coração. Você que chegou aqui dizendo assim, eu estou cansado, eu estou arrebentado. Se você quiser ficar de pé, fica de pé. Se quiser se ajoelhar, se quiser, fica como você quiser, do jeito que você achar melhor. Mas vamos fazer essa oração para Deus hoje. Vamos fazer essa oração para o Senhor, dizer, Senhor, eu estou um caco aqui, eu não sei como é que você está. Eu me afastei de tudo, mas eu estou aqui te dizendo, Deus me ajuda a voltar. Pai amado e eterno, eu sei que essa pandemia mexeu com muita gente, mexeu comigo. Senhor, eu sei que nesses últimos meses, pessoas, Pai, estão se sentindo cansadas, sem energia, sem vigor. Eu sei que pessoas perderam o interesse pelas coisas do reino, por coisas que ouviram, por coisas que viram, mas o fato é que a tua obra não pode parar. Eu sei, Pai, que às vezes pessoas ferem pessoas. Eu sei que às vezes nós nos envolvemos, às vezes em coisas que vão nos afastando de Ti. Eu sei que às vezes a gente vai, sabe, se deixando enganar, se deixando seduzir, e muitos não perceberam que com isso, hoje estão muito longe, muito distante da Tua vontade. Mas eu estou hoje aqui, Pai, te pedindo, nos ajuda. Não como aquela frase que diz, está cansado, para, descansa e recomeça. Nós queremos hoje entregar, Pai, nas Tuas mãos. Nós queremos Te pedir perdão por termos enterrado o nosso talento durante tanto tempo. Nós queremos Te pedir perdão pelas coisas que fizemos contra o Senhor e contra a Sua vontade. Nós queremos Te pedir perdão, Pai. Sim, pelas nossas falhas, pelos nossos erros, queremos Te pedir perdão. E queremos hoje, Deus, pedir ao Senhor, renova as nossas forças. Eu quero ser aquele adorador, aquela adoradora. Eu quero, Pai, de novo aquele fogo ardendo no meu coração. Eu quero de novo esta vontade de Te servir. Eu quero de novo, Jesus, aquele fogo do primeiro amor, aquele fogo do evangelismo, aquela sede pela Tua palavra, aquela sede por estudar, aquela sede. Eu quero de novo, Jesus. Eu quero de novo
o coração do teu povo, pessoas aqui se dedicando, pessoas dando o melhor. Senhor, pega essas pessoas que têm dito ao Senhor: eu me sinto vazio, me sinto cansado, eu estou sem vontade, eu não quero mais. Senhor, renova hoje em nome de Jesus. Renova hoje, Pai, no coração deste teu filho, desta sua filha, que tem um chamado, Pai, que tem um chamado, Senhor. Alguém que disse hoje: Deus, eu preciso ouvir a tua voz, fala comigo. Deus está dizendo a você: filho, filha, eu te escolhi. Eu te escolhi. Antes do ventre materno eu te escolhi e te constituí para aquilo que você seria nas minhas mãos. Nós queremos este fogo ardendo nos nossos corações. Pessoas, Pai, que estão agora pela internet sem forças para vir à igreja. Pessoas que perderam o interesse. Pessoas que foram seduzidas, fascinados por uma voz de engano. Senhor, hoje em nome de Jesus, traz de volta aquela alegria, aquela doçura de te servir, aquele desejo, traz de volta, Pai. Essa pessoa que não se sente digna, que hoje se vê e fala: eu não sou digno. Como um dia eu estive embaixo daquele viaduto na Berrine, achando que por ter perdido tudo, que minha vida não fazia sentido. E o Senhor me mostrou o quanto o Senhor me amava. Mostra agora para este teu filho, para esta tua filha, o quanto o Senhor o ama, o quanto o Senhor a ama, o quanto ele é importante para o Senhor. Deus quer usar você. Deus quer restaurar você. Deus tem um compromisso com você. Prioriza o reino e Deus vai te dar tudo, além do que você tem pedido. Em nome de Jesus. 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 Aleluia, Pai. Obrigado, Jesus. Glórias a Deus, glórias a Deus, glórias a Deus. Obrigado, Jesus. Pai, sairemos daqui hoje, Senhor, para guardar a Tua palavra. Sairemos daqui hoje para pôr a Tua palavra em prática nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E você que recebe esse renovo de Deus, você que hoje novamente renova a sua aliança com Deus, renova a sua aliança com Deus. Renova a sua aliança com Deus. Fala: Senhor, eu renovo a minha aliança contigo de te servir de novo. Eu renovo a minha aliança contigo, Pai, hoje. Renova a sua aliança com Deus. Você vai sair daqui hoje, sabe, quando você começar a ler a Bíblia, você vai ter alegria. Quando você começar a se envolver com louvor, você vai ver que é diferente. Você vai vir domingo para o culto preparado, sabe, com um coração, com uma atmosfera diferente para se entregar, e você vai ver que Deus vai fazer algo sobrenatural no meio do louvor. Você vai ver que aquela vontade, sabe, de trabalhar para Deus, de servir a Deus, ela começa a ser agora reavivada no teu coração. Aquele desejo, sabe, de incontrolável, sabe, de amar as pessoas, de fazer bem para as pessoas, está agora sendo reavivado no teu coração. O amor de Deus agora está sendo reavivado em você, sabe, uma alegria de servir a Deus. A tristeza agora começa a deixar o teu coração. A tristeza agora é removida de você, em nome de Jesus. Você começa a sentir agora uma chama ardendo. Você já está com saudade. Você já começa a ficar ansioso pelo culto de domingo. Você vai acordar amanhã já desejando que chegue logo o domingo, porque o Espírito está trabalhando no teu coração. O Espírito está curando a tua alma. O Espírito de Deus está trabalhando em você. Pai.
Oririandere cansirikiantaraman yasiracas. Oremandoricasiricriantalabasi. Oyamaya queriansalas. Orabalasa Obrigado, Jesus. Obrigado, 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 Jesus. Erga suas mãos aos céus, meu amado, minha amada. Que a graça, que a paz, que a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você por uma semana de comunhão, uma semana guardando a palavra de Deus no teu coração, uma semana de intimidade, uma semana envolvido com as coisas de Deus, e você vai chegar aqui para testemunhar domingo o que Deus já vai começar a fazer na sua vida. Em nome de Jesus, Deus vai colocar pessoas ainda esta semana no teu caminho, para você falar do amor dEle. Deus vai colocar pessoas no teu caminho ainda esta semana, e vai te lembrar do que Ele fez na sua vida, para você testemunhar, e você vai dar testemunho do que Deus fez na sua vida, ainda essa semana. Ainda essa semana Deus vai usar você como canal dEle, para abençoar pessoas, para trazer pessoas para se reencontrar com Ele. Deus vai colocar no seu caminho pessoas desviadas, para você falar para essas pessoas voltarem para Deus. E você vai ser uma boca de Deus, você vai ser este sal e esta luz para a vida daqueles que estão sem gosto e na escuridão. Vá em paz e feliz, com a bênção do Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Oh Deus, aleluia, 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 glória a Deus. Oh, obrigado, Jesus, obrigado, Senhor, Tu és bom, Jesus. Deus é bom, amados. Toma posse aí desse reavivar de Deus na tua vida. Receba aí a tua vida de volta, aquilo que foi roubado, Deus está devolvendo, colocando na tua mão este fogo, para poder adorar a Ele, para poder servir. Meu amado, saia daqui hoje como uma flecha nas mãos do Senhor, como uma tocha viva para queimar por onde você passar. Olha, escute o que eu estou te dizendo, você vai através da tua vida curar pessoas ainda esta semana. Você vai através da tua vida, através da unção de Deus na tua vida, você vai impactar pessoas ainda esta semana. Quiçá hoje ainda, Deus pode fazer algo através da tua vida. Quiçá hoje ainda, amém?